Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o famoso teste da diástase. E eu vou te falar que existem 5 tipos de testes. Um deles você pode fazer em casa e alguns outros são mais fidedignos e talvez você nem conheça um pouquinho sobre eles. Vamos lá? O primeiro e o melhor jeito de você saber se você tem diástase e qual é o tamanho dela é através de uma ultrassonografia de parede abdominal. Ela é realizada através de uma solicitação médica, ou seja, para conseguir fazer essa ultrassonografia, você vai precisar ir até o médico e pedir que ele faça uma requisição para que você vá até um laboratório e faça esse teste. Ele é um teste muito legal porque é uma técnica não invasiva e é uma técnica muito fidedigna, uma técnica muito precisa, tá? Então, dentre todas as que eu vou falar hoje, essa é a técnica que teria mais precisão. Em segundo lugar, um outro ótimo jeito de você saber se você tem ou não diástase é ver se você faz parte deste combo ou deste combinho que eu vou falar agora. Dor nas costas, escape de urina, postura ruim, hérnia umbilical ou abdominal. Se você tem todo esse conjunto, tem grandes chances que você tenha diástase. Então, não é certeza, mas as chances aumentam muito se você faz parte desse grupo com todos esses pré-requisitos. Em terceiro lugar, o paquímetro. O paquímetro é um instrumento que eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Num outro teste que eu vou falar um pouco mais pra frente dentro desse vídeo, vocês fazem sozinhos e vocês mensuram o tamanho da diástase através do tamanho do dedo de vocês. Com o paquímetro, vocês conseguem precisar mais a distância entre a musculatura do reto abdominal, né? Porque ele tem esses dois dentinhos e a distância entre os dentinhos vai falar para vocês em milímetros bem certinho quanto que é a distância lá, ou qual que é o tamanho do seu problema, o tamanho da sua diástase. Em quarto lugar ficam os testes funcionais. Vocês podem realizar esse teste, as fisioterapeutas são fantásticas em testes funcionais e elas vão conseguir mostrar para vocês se vocês têm um controle sobre a musculatura profundo, transverso abdominal, controle lá do assoalho pélvico, para saber se de repente essa diástase também está influenciando nessas outras estruturas. Isso acontece com uma frequência bem grande. E em quinto lugar, o teste mais fácil, mais barato e mais simples, que é o teste que vocês encontram já bastante na internet, mesmo assim eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. É o teste da diástase que você faz em casa, deitadinha, em qualquer lugar que você conseguir. E para fazer esse teste você não vai precisar de nada, apenas você vai mensurar através da distância do reto abdominal, né, com seus dedos. Então eu vou mostrar para vocês como funciona esse teste agora e depois eu volto para falar um pouquinho mais sobre isso. Para a gente fazer o teste, eu preciso que vocês saibam o que é a diástase e eu vou utilizar essa figura para que ela possa me ajudar a fazer vocês entenderem o que vocês precisam encontrar ou não no abdômen de vocês. Nós temos então uma foto de um abdômen com diástase e um abdômen sem diástase. O abdômen com diástase, ele tem a separação da musculatura reto-abdominal e isso acontece porque a linha alba foi rompida devido a uma pressão interna no seu abdômen. Gestação, excesso de peso, um treinamento não adequado, a gente sabe por que acontece. Então, nós vamos procurar esse espaço entre as musculaturas do reto abdominal para a gente encontrar, para a gente descobrir se temos ou não a diástase. Eu espero que vocês não encontrem esse espaço, né? Mas durante o teste eu vou pedir que vocês se atentem a observar se a diástase de vocês é umbilical, como a do número 1, ou seja, o maior espaço entre os retos abdominais fica localizado na região do umbigo. Se ela é número 2, ou seja, infraumbilical, se o maior espaço entre os retos abdominais fica na região abaixo do seu umbigo. Ou se a diástase é número 3, ou seja, se o espaço entre os retos abdominais fica maior acima do seu umbigo. Ela também pode ser completa ou total, que é quando você vai sentir desde lá de cima, perto do seu estômago, até embaixo do umbigo, esta abertura. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz o teste e depois eu volto com essa mesma animação, com essa mesma imagem, para que você consiga identificar o seu problema ou ficar bem tranquila porque talvez você não encontre problema nenhum, ok? Para fazer esse teste, eu preciso que vocês deitem num local reto,
com os pés apoiados no solo e coloquem as mãos atrás da cabeça como se fossem realizar um abdominal, né? Um exercício de abdominal, levantando a cabeça. Nós vamos colocar os nossos dedos entre o nosso músculo do reto abdominal, entre essas duas musculaturas, e tentar observar se os nossos dedos afundam. Olha lá, do mesmo jeito que eu tô fazendo, e também a distância deles. Então, você vai observar se ela é comprida, por exemplo, ó, do umbigo para cima, quantos dedos, e também se ela é lateralizada. Então, ó, voltando lá na imagem, vai deitar, vai colocar o dedo lá no seu abdômen, 1, 2 dedos, e vai sentir. A minha diástase é infraumbilical, quantos dedos do umbigo para baixo e quantos dedos para as laterais. Então, eu recomendo que você pegue um papelzinho e anote. E vou pegar de exemplo lá, minha diástase, por exemplo, é supraumbilical, ou seja, acima do umbigo. Então, do meu umbigo até lá a parte de cima, eu consegui medir que tem uns 4 dedos mais ou menos de comprimento. E de largura, ela entra lá uns 3 dedos, né? 3 dedos, ou entra 4 dedos. É nesse momento que você percebe se a sua diástase é um problema ou se ela é apenas um pequeno problema ou um pequeno fator que pode ser mudado com algumas atitudes e alguns exercícios bem simples. Bom, esses são os testes de diástase, os mais comuns, os mais aplicados e também os mais acessíveis. Então, para finalizar esse vídeo, eu queria conversar com vocês um pouquinho, falando que na maior parte das vezes que eu sou procurada para tratamento de diástase, consigo falar que a diástase não é patológica, mas sim fisiológica. O que significa isso? Diástase fisiológica, ela tem até 2,5 cm. A gente consegue trabalhar muito bem com ela através dos exercícios, LPF, hipopressivos, pranchas, algumas fisioterapeutas que fazem, ou educadoras físicas também, trabalham com pilates, trabalham com um cuidado muito grande com o seu corpo. O que a gente entende disso? As estruturas são todas ligadas, nosso corpo é todo conectado, eu vivo falando isso aqui pra vocês. Por esse motivo que eu pego tanto no pé de vocês para um cuidado com o corpo feminino. O nosso corpo é diferente, ele precisa de um cuidado maior. Então, dependendo da atividade física que a gente for fazer, é importante a gente saber, eu tive 2, 3 gestações, será que eu tenho diástase? Será que tá tudo ok com o meu corpo? Eu não relato mais nenhum daqueles outros problemas que eu falei pra vocês, dor nas costas, escape de urina, ou eu relato, mas é muito leve, é muito superficial, ainda há tempo de treinar, de tratar, né, de prevenir lá um futuro um pouco mais chato. Se a diástase for patológica, ela vai ter mais do que 2,5 cm. Algumas vezes vocês vão precisar de cirurgia plástica, isso não é sempre, e outras vezes vocês vão precisar de um treino mais específico. Se ela for fisiológica, fica um pouco mais fácil. Esses treinos que eu coloco aqui no canal são bem suficientes para vocês. Eu também tenho um programa que pode ser realizado se você tem alguma dúvida ou se você realmente sente um pouquinho desses sintomas, mas não é algo tão grave. Então fala pra mim, como ficou o seu teste depois desse vídeo? Você conseguiu descobrir se você tem diástase? De quanto é a sua diástase? Me conta, deixa aqui nos comentários e não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que isso é muito importante para que você não perca as novas dicas maravilhosas que eu tô trazendo pra vocês. Beijinho e até mais!